Olá, turma. Estamos aqui de novo para falarmos agora sobre a segunda parte da aula de função de produção, ok? Nessa parte, como eu havia dito para vocês, nós vamos falar sobre os resultados experimentais que a gente obteve, né? Utilizando essas técnicas, essas teorias, ok? E com os dados da aula da semana passada e dessa semana, nós faremos uma discussão no fórum, tá? E então será necessário, para que vocês completem a atividade, que vocês entrem lá no fórum e respondam a pergunta que for feita para vocês, ok? Muito bem. Dando início, então, deixa eu retirar meu vídeo. Ok, muito bem. Dando início aqui, então, o primeiro experimento que eu gostaria de mostrar para vocês é um experimento que a gente desenvolveu com cana-de-açúcar, lá no norte de Minas Gerais, né, em que a gente avaliou diferentes lâminas na cultura da cana-de-açúcar, né. Para isso, a gente pegou um pivô central, aqui esse círculo, né, maior representando a área total do pivô, era um pivô de 54 hectares, tá? E cada faixa colorida dessa aqui, cada cor representa um tratamento. Então a gente aplicou um tratamento com mais água aqui no centro, em vermelho, a gente aplicou 150% da evapotranspiração, né, da cultura. Aqui em laranja 125%, em azul nessa faixa aqui a gente aplicou 100%, aqui 75%, 50%, 25% e aqui foi uma bordadura que a gente aplicou, manteve a irrigação normal que eles faziam lá, né? Para que a gente pudesse alterar a lâmina aqui nessas faixas, a gente alterou os bocais dos emissores, né? Então a gente trocou aqui, colocou bocais com 50% a mais de vazão. Aqui 25% a mais e assim por diante. Aqui era metade da vazão e aqui um quarto da vazão, ok? E aqui o 75 um terço, certo? Muito bem. Para isso é necessário fazer um dimensionamento, um redimensionamento do equipamento, ok? Muito bem. Bom, toda aquela teoria que a gente discutiu, né, envolvia custos, vocês estão lembrados, né? Para a gente encontrar, né, o preço da água e o preço do produto, certo? E também aqueles indicadores, né? Por exemplo, aqui a produtividade estimada é baseada na equação de regressão de segundo grau, né? Então aquela equaçãozinha que a gente obteve lá no Excel, né? Na curva de função de produção, a gente usa aqui, certo? Derivando essa equação em função da lâmina, a gente encontra essas variáveis, né? E iguala a zero, tá? Igualando isso aqui a zero, então essa L aqui vai ser a lâmina de máxima produção física, certo? Que daria então igual a menos B sobre 2C, em que B e C são os coeficientes aqui da equação, tá? O coeficiente é a some, depois da derivada, né? E resta aqui o coeficiente B e C, a gente aplica aqui, certo? A receita ela é dada, né, pelo preço do produto vezes a produtividade, certo? O preço do produto é o preço da cana, né? Nesse caso aqui, a gente considerou R$42 a tonelada de cana. Era o preço da época, certo? Então, o preço do produto vezes a produtividade menos os custos, né? Que é o preço da água vezes a lâmina, ou seja, quanto custa cada unidade de lâmina, certo? Nesse caso aqui, ó, o preço da água, R$1,56 por milímetro para cada hectare, certo? Mais os custos fixos, ok? Bem, derivando isso aqui em relação à lâmina, então, tá? E fazendo o preço do produto menos o preço da água, a gente encontra a lâmina de máximo rendimento econômico, porque considera a receita e as despesas variáveis mais o custo fixo, né? Então, através dessa equaçãozinha aqui, a gente aplica aqui o preço da água menos o coeficiente B da equação, o preço do produto, o coeficiente C e o preço do produto de novo. Então, a gente obtém assim a lâmina de máximo rendimento econômico, ok? Muito bem. Aqui nesse gráfico a gente vê o comportamento, né, dos 5 tratamentos diferentes. Então aqui o tratamento mais seco, em azul, você vê que ele, mesmo a gente considerando um fator F bem baixo, foi 0,6 que a gente considerou, né, ele ainda assim ficou abaixo desse ponto, chegando a atingir o ponto de murcha, né, que é essa linha vermelha. Então você vê que o tratamento que recebeu mais água é esse laranja, né, e o tratamento 100% seria esse aqui em roxo, né, azul bem escuro, puxando para roxo, tá? Você vê que ficou intermediário aqui, mas sempre se manteve entre o fator F e a capacidade de campo, ok?
Bom, aqui a gente tirou algumas fotos para comparar, né? Então o estagiário que me ajudou lá, ele está mostrando com a mão aqui, ó, tratamento 1, tratamento 2, 3, 4, 5, 6. Nessa fase aqui, a gente não observa muita diferença, mas a gente já podia ver que o tratamento 1 e 2 aqui estavam mais secos, estão vendo as folhas mais amareladas, né? Tinha um aspecto mais seco já, né? Diferente aqui desses outros tratamentos. Aqui eu teria então 25, 50, 75, 100, 125 e 150% de lâmina, ok? Isso aqui foi, a gente desenvolveu esse trabalho em 2011, né? Então aqui já início de fevereiro, tá? Na próxima foto, ela já foi tirada em maio. Você vê que a cana já cresceu bem, né? Dá para comparar pelo tamanho do rapaz ali, ó. Então você tem também da mesma forma o tratamento de 1 até 6. Olha a diferença de tamanho da cana aqui para aqui, né? Aqui ela dá 2 do rapaz, aqui praticamente só as pontas das folhas, né? Então você vê que a planta está muito mais vigorosa aqui, né? A partir desse tratamento ela está bem mais vigorosa. E quando chega ali no mês de agosto, certo? Ali 6 meses após o início do trabalho, né? Aplicando as lâminas, aqui a gente só tinha praticamente palha seca, e aqui a gente vê, sim, a partir do tratamento 3, né? A gente vê uma formação de biomassa dos colmos, né? Bom, paralelamente a isso, após determinado experimento, foram baixadas imagens de satélite, né? Curiosamente não fui eu que baixei, foi um colega meu lá de Viçosa, que é o professor lá do departamento, né, de engenharia agrícola, o professor Fernando. Ele fez um trabalho lá e ele pegou imagens aleatórias lá de Minas Gerais, do norte de Minas, a região que a gente desenvolveu o trabalho, e aí ele fez um tratamento das imagens para tentar identificar estresse hídrico. Aqui, ó, mês de abril, mês de junho, agosto. Foi nessa fase aqui de agosto, ó, que a gente tirou aquela última foto, tá vendo? Observa esse pivô aqui, ó. Cada bolinha dessa aqui é um pivô. Esse foi o pivô que a gente trabalhou, tá vendo? Olha esse halo azulado aqui. Isso aqui são exatamente os tratamentos mais secos, tá vendo? Que ele foi identificado. Então é uma ferramenta que hoje o pessoal utiliza, né? Que é essas imagens de satélite. Você pode conseguir ela gratuitamente. Nesse caso aqui foi utilizada a imagem do Landsat, na banda 5, né? Bom, e o que a gente analisou? Primeiro, a gente traçou a curva de produtividade em relação à lâmina total aplicada no ciclo. Então, a partir aqui de 700 e pouco, um pouquinho menos de 700 milímetros, né? E no máximo aqui deu em torno de 1900. Você vê que a gente tem a curva e aqui a equação da curva, a equação quadrática, né? E aqui eu tenho os coeficientes A, B e C. Eles estão invertidos aqui, porque ó, o L2 está aqui, L e aqui nada, né? Um bom ajuste, ok? E a gente calculou qual seria a produtividade máxima. 112,3 toneladas por hectare. Estaria aqui, ó, nesse ponto, né? O máximo rendimento econômico, 108,5 toneladas por hectare. Ou seja, uma queda de 3,4%, né? A lâmina que a gente utilizou para dar a produtividade máxima foi de 1.537 e a lâmina que a gente utilizou para dar o máximo rendimento econômico foi de 1.333. Ou seja, a gente reduziu 13,2% da lâmina e provocou uma queda de 3,4% no rendimento da cultura. Isso é muito interessante. Por que eu vou gastar aí 13% a mais de água para crescer só 3,5% de rendimento? Não tem sentido. Então, ao invés de a gente produzir no índice máximo, a gente tende a produzir nessa área da curva aqui, ó, que é um pouco menos, e a produtividade não é tão afetada. Ok? Aqui era a produtividade em toneladas de colmos, né? E a gente foi além. A gente viu a questão de açúcar. A TR seriam os açúcares totais recuperáveis, que é o que interessa para a indústria, né? Se diz também que quando você suprime a água da cultura, ela pode converter açúcar a sacarose em outros açúcares que não são interessantes para a indústria. Então, para a lâmina que forneceu o ATR máximo, né, seria essa aqui de 1.373, para 158 quilos de açúcar por tonelada de cana. Não é? E o ATR total, por área, né, a gente chegou à conclusão que, aplicando uma lâmina de 1.400, né, milímetros, que é 6,8% a menos, ela reduziu somente em 1% o rendimento total de açúcares no final lá do processo industrial.
Outra coisa que a gente avaliou foi a concentração de uma substância chamada dextrana, que ela ocorre devido a vários fatores. Um deles é alagamento, né? E onde que promoveu o alagamento? Naqueles tratamentos com maiores lâminas, ok? Então, a gente viu uma tendência mais linear aqui, né? Deu uma boa relação também, né? E existe limite para a produção de açúcar, segundo a indústria. O açúcar tipo 2 tolera até aí 100 mg por quilo dessa dextrana, né? E o açúcar tipo 3 tolera até 150. Você vê que aqui, ó, a gente obteve, a partir desse tratamento aqui, acima de 100, né? Beirando 150, e a partir de 1.400 milímetros aqui, do tratamento 4, a gente observou valores acima de 200. Né? Então, isso aqui não seria interessante. Essa substância aqui ela é problemática na indústria porque ela dificulta a cristalização do açúcar. Então, o açúcar ele fica melado e não tem valor comercial. Okay? Olha aqui a foto da área experimental. Justamente aqui nos vãos centrais, que houve esses alagamentos, estão vendo? Aqui, ó, essas poças d'água, e foi isso aqui que promoveu a formação dessas substâncias. Ok? Mais algumas fotos, né? Aqui a gente avaliou também o índice de acamamento, né? Em virtude das lâminas. Aqui a planta não acamou, mas também não produziu. Aqui da mesma forma. Aqui ela começou a produzir mais, então a gente tem aquele problema. À medida que a planta produz mais, ela começa a acamar muito. Agora, olha isso aqui. O acamamento nesses dois tratamentos, ele foi sempre maior. A gente mediu isso aí, né? E a gente observou mais acamamento do que nos anteriores, ok? Observe aqui, ó. Isso é um problema sério para a colheita mecanizada. Por quê? Porque esses colmos que estão deitados, eles deitam sobre o solo e dificultam a passagem da máquina, embucha na máquina. E aí toda hora tem que parar a máquina, desligar, desembuchar e por aí vai. Observe aqui, ó, como que acamou mais. O tratamento 5 e o tratamento 6. A cultura chega a formar essas clareiras, tá vendo? E aqui também no tratamento 6, né? Bom, paralelamente, a gente fez um trabalho aqui no campus com o taro, que é o inhame, né? E aqui é uma área experimental. A gente também traçou aqui a curva de rendimento em função da lâmina de irrigação, né? De rizomas, né? E traçou também a eficiência de uso de água, ok? A gente observou que aqui a melhor eficiência se dá quando a gente aplicou aqui próximo de 850 milímetros, né? É o ponto de máximo da curva, mas ainda assim, aplicando um pouco menos, a gente acredita que deu um rendimento melhor. Né? A relação entre aquele fator F, né, e a lâmina de água, né, tem uma tendência de decréscimo aí. A produtividade, também em relação a esse fator F, né, e a eficiência de uso de água, também teve esse decréscimo. Bom, a gente fez um trabalho também com o Aquacrop, né, relacionando, né? Então, foi a Natália que desenvolveu esse trabalho e a gente comparou em 2 ciclos do milho, tá? Comparando a estimativa do aplicativo, Aquacrop, e o que a gente mediu, né, em diferentes lâminas de irrigação. Então, esse trabalho foi feito em 2017, ok? Aqui a gente tem as variáveis, não vou ficar lendo isso aqui, tá? Mas depois vocês deem uma olhada. Os tratamentos aqui a gente variou a lâmina de 25% até 125%, certo? A gente obteve aqui as biomassas fresca e seca, né? E tudo isso aqui, esses dados, a gente entrou com esses dados aqui lá no programa, é necessário. E os resultados? Aqui o rendimento de altura de planta, né? Para os 2 ciclos. Em função da lâmina de irrigação, a gente vê uma tendência de acréscimo, né, nos 2 ciclos. Aqui também produtividade. No primeiro ciclo, uma tendência linear. No segundo, a gente viu mais uma tendência curvilínea, né, equação de segundo grau. Aqui são dados de temperatura externa e interna, né. A gente observa que a temperatura interna na casa de vegetação sempre foi maior. Isso aí era de se esperar mesmo. Aqui a eficiência de uso de água para a produção, né, dos 2 ciclos. Então, a gente tem aqui uma tendência de decréscimo com o aumento da lâmina, né? Agora, interessante que aqui, apesar de ter o decréscimo, ele tem uma resposta mais curvilínea. E apesar de ter dado um acréscimo aqui no início, né? Então, eles se mostraram bem diferentes.
e aqui a produção de biomassa, né, para as duas, para a eficiência do diabo. Isso que aqui é interessante, ó. A gente observou a biomassa que a gente mediu e aquela estimada. Se ele batesse 1 para 1, seria essa linha contínua. E essa linha pontilhada é a tendência que a gente observou. Observe que interessante. Houve uma tendência aqui de uma pequena subestimativa do método. Não é? Aqui também. Se essa linha estivesse para cima dessa linha contínua, seria superestimado. Mas aqui ele tendeu a subestimar. Aqui nesse caso ela ficou quase em cima. Vocês veem que o erro é muito pequeno, né? Ele deu um bom ajuste. Bom, essa aula era só para demonstrar, tá, a importância do uso, alguns exemplos de uso dessa técnica, dessa teoria toda que eu falei para vocês. E, como eu disse, eu vou criar uma atividade do tipo fórum para a gente fazer uma discussão sobre esse tema, ok? Eu vou deixar o artigo da Natália e esses slides à disposição para vocês lerem e também basearem as respostas lá no fórum, ok? Obrigado e boa semana a todos.